Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 4 da parte 3 do livro Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 4. Assimilação ou segregação. Raça e cor. A análise do crescimento da população brasileira e de sua composição segundo a cor é altamente expressiva das condições de opressão que o branco dominador impôs aos outros componentes. Avaliamos em 6 milhões o número de negros introduzidos no Brasil como escravos até 1850, quando da abolição do tráfico. Em 5 milhões, o número mínimo de índios com que as fronteiras da civilização brasileira se foram defrontando sucessivamente no mesmo período. E em 5 milhões no máximo, o número de europeus vindos para o Brasil até 1950. Destes 5 milhões, apenas 500 mil ingressaram no Brasil antes de 1850. De seus bagos viemos. Considerada a composição da população em 1950, os censos de 1960 e 1970 não trazem dados referentes à raça ou à cor. Verifica-se que os índios de vida tribal, mais ou menos autônomos, estavam reduzidos a cerca de 100 mil. Ribeiro, 1957. Os negros terão alcançado um máximo de 5,6 milhões, enquanto os que se definem como pardos, mulatos, seriam 13,7 milhões, e os brancos, que são principalmente mestiços, ascenderiam a 32 milhões. Os índios, inesperadamente, se triplicaram de 1950 a 1990. Provavelmente por se terem adaptado às moléstias dos brancos e por efeito da proteção oficial, que diminuiu substancialmente as chacinas. Apesar das deformações que são impostas pela confusão bem brasileira da condição social com a cor, discrepâncias censitárias tão espantosas não se explicam simplesmente por isso, nem por taxas diferenciais de fecundidade, mas por fatores ecológicos e sociais. A própria miscigenação deve ser analisada em relação à circunstância de que todos os contingentes alienígenas eram constituídos principalmente por homens que tinham de disputar as mulheres da terra, as índias. É sabido o quanto foi insignificante a proporção de mulheres brancas vindas para o Brasil. Nessas condições, recaiu sobre a mulher indígena a função de matriz fundamental, geralmente fecundada pelo branco. Assim se explica, em parte, a branquização dos brasileiros, já que os mestiços de europeu com índio configuram um tipo moreno claro que, aos olhos e à sensibilidade racial de qualquer brasileiro, são puros brancos. Os censos refletem, como se vê na tabela 4, um decréscimo progressivo da proporção de negros na população brasileira, que passa de 1/5 para 1/20 da população no último século. Também em números absolutos houve queda, porque depois de um ascenso de 2 a 6,6 milhões nos 50 anos posteriores à abolição, caiu para 5,6 milhões em 1950 e apenas alcança 7,2 milhões em 1990. É presumível que muito negro se tenha classificado como pardo porque cada pessoa escolheu sua cor ou a de seu grupo doméstico. É evidente, porém, o contraste da progressão do grupo negro com o grupo branco, que salta de 38% em 1872 para 62% em 1950 e para 55% em 1990.
numericamente de 3,8 para 32 e para 81,4 milhões no mesmo período. O alto incremento do contingente branco não é explicável pelo crescimento da migração europeia a partir de 1880. O vulto desta nunca alcançou um nível que permitisse influir decisivamente sobre a composição da população original. A explosão demográfica dos brancos brasileiros só é inteligível, pois em termos de um crescimento vegetativo muito intenso em números absolutos, é prodigiosamente grande em relação às outras parcelas da população, propiciado pelas melhores condições de vida que fruíam em relação aos negros e aos pardos. Aqui também atuou provavelmente a tendência a classificar como brancos todos os bem-sucedidos. Quanto ao contingente indígena, contamos com estudos dos fatores responsáveis por seu extermínio, entre os quais sobrelevam, no nível biótico, os efeitos das moléstias introduzidas pelo europeu e, no nível social, as condições de opressão a que foi submetido. Ribeiro, 1956. Pouco se sabe com respeito aos negros, sendo, porém, admissível uma ação igualmente deletéria dos mesmos fatores, preponderando, talvez, as condições de opressão sobre os efeitos letais das enfermidades. Isso porque, já na África, eles estavam expostos ao mesmo circuito de contágio de doenças que os europeus. Depois da abolição da escravatura, continuaram atuando sobre o negro livre como fatores de redução de sua expansão demográfica às terríveis condições de penúria a que ficou sujeito. Basta considerar a miserabilidade das populações brasileiras das camadas mais pobres, dificilmente suportável por qualquer grupo humano e que afeta ainda mais duramente os negros, para se avaliar o peso desse fator. Brancos versus negros. O censo de 1950 permite algumas comparações significativas entre as condições de vida e de trabalho de negros e brancos na população brasileira ativa. Considerando, por exemplo, o grupo patronal em conjunto, verifica-se que as possibilidades de um negro chegar a integrá-lo são enormemente menores, já que de cada 1.000 brancos ativos maiores de 10 anos, 23 são empregadores, contra apenas 4 pretos, donos de empresas por cada 1.000 empregados. Comparando a posição ocupacional dos 4 milhões de pretos maiores de 10 anos de idade, com 1 milhão de estrangeiros registrados pelo mesmo censo, verifica-se que, enquanto os primeiros contribuem com apenas 20.000 empregadores, os últimos detêm 86.000 propriedades. É visível que esses estrangeiros, vindo ao Brasil nas últimas décadas como imigrantes, encontraram condições de ascensão social muito mais rápida que o conjunto da população existente, porém enormemente mais intensa que o grupo negro. Segundo os dados do mesmo censo, no conjunto das ocupações de alto padrão, havia um empregador preto para cada 25 não pretos e um preto para cada 50 profissionais liberais. Coerentemente, nas categorias profissionais mais humildes, se encontrava um preto para cada 7 operários fabris de outras cores e, o que é muito expressivo, um preto para cada 4 outros lavradores do Ento. Examinando a carreira do negro no Brasil, se verifica que, introduzido como escravo, ele foi desde o primeiro momento chamado à execução das tarefas mais duras, como mão de obra fundamental de todos os setores produtivos. Tratado como besta de carga exaurida no trabalho, na qualidade de mero investimento destinado a produzir o máximo de lucros, enfrentava precaríssimas condições de sobrevivência. Ascendendo à condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão,
só lhe permitiam integrar-se na sociedade e no mundo cultural que se tornaram seus, na condição de um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o de animal de serviço. Enquanto escravo, poderia algum proprietário previdente ponderar, talvez, que resultaria mais econômico manter suas peças nutridas para tirar delas a longo termo maior proveito. Ocorreria mesmo que um negro desgastado no eito tivesse oportunidade de envelhecer num canto da propriedade, vivendo do produto de sua própria roça, devotado a tarefas mais leves requeridas pela fazenda. Liberto, porém, já não sendo de ninguém, se encontrava só e hostilizado, contando apenas com sua força de trabalho, num mundo em que a terra e tudo mais continuava apropriada. Tinha de sujeitar-se assim a uma exploração que não era maior que dantes, porque isso seria impraticável, mas era agora absolutamente desinteressada do seu destino. Nessas condições, o negro forro, que alcançara de algum modo certo vigor físico, poderia só por isso, sendo mais apreciado como trabalhador, fixar-se em alguma fazenda, ali podendo viver e reproduzir. O débil, o enfermo, o precocemente envelhecido no trabalho, era simplesmente enxotado como coisa imprestável. Depois da primeira lei abolicionista, a lei do ventre livre, que liberta o filho da negra escrava nas áreas de maior concentração da escravaria, os fazendeiros mandavam abandonar nas estradas e nas vilas próximas as crias de suas negras que, já não sendo coisas suas, não se sentiam mais na obrigação de alimentar. Nos anos seguintes à Lei do Ventre Livre, 1871, fundaram-se nas vilas e cidades do estado de São Paulo dezenas de asilos para acolher essas crianças atiradas fora pelos fazendeiros. Após a abolição, a saída dos negros de trabalho que não mais queriam servir aos antigos senhores, seguiu-se a expulsão dos negros velhos e enfermos das fazendas. Numerosos grupos de negros concentraram-se então à entrada das vilas e cidades, nas condições mais precárias. Para escapar a essa liberdade famélica, é que começaram a se deixar aliciar para o trabalho sob as condições ditadas pelo latifúndio. Com o desenvolvimento posterior da economia agrícola de exportação e a superação consequente da autossuficiência das fazendas, que passaram a concentrar-se nas lavouras comerciais, sobretudo no cultivo do café, do algodão e depois no plantio de pastagens artificiais, outros contingentes de trabalhadores e agregados foram expulsos para engrossar a massa da população residual das vilas. Era agora constituída não apenas de negros, mas também de pardos e brancos pobres, confundidos todos como massa dos trabalhadores livres do eito, aliciáveis para as fainas que requeressem mão de obra. Essa humanidade detritária, predominantemente negra e mulata, pode ser vista, ainda hoje, junto aos conglomerados urbanos, em todas as áreas do latifúndio, formadas por braceiros estacionais, mendigos, biscateiros, domésticas, cegos, aleijados, enfermos, amontoados em casebres miseráveis. Os mais velhos, já desgastados no trabalho agrícola e na vida azarosa, cuidam das crianças, ainda não amadurecidas para nele engajar-se. Nessas condições é que se deve procurar a explicação da gritante discrepância entre a expansão do contingente branco e do negro no desenvolvimento da população brasileira, permitindo ao primeiro crescer, nos últimos séculos, na proporção de 1 para 9, e ao outro apenas de 1 para 2,5, reduzindo seu montante tanto percentualmente como em números absolutos, porque caíram de 6,6 milhões em 1940 para 5,7 milhões
em 1950, voltando a aumentar para apenas 7,2 milhões em 1990. Também nas cidades e mesmo nas áreas industriais que absorveram, nas últimas décadas, enormes massas rurais, incorporando-as ao operariado, a integração do contingente negro não parece ter sido proporcional ao seu vulto na população total. Pesquisas sobre as relações interraciais no Brasil revelam que se somam, no caso, fatores de despreparo do negro para a integração na sociedade industrial e fatores de repulsão, que tornam mais difícil o caminho da ascensão social para as pessoas de cor. Pearson, 1945, Costa Pinto, 1953, Nogueira, 1955, Iane, 1962, Cardoso, 1962, Fernandes, 1964. A situação de inferioridade dos pardos e negros com respeito aos brancos persiste em 1990. Os poucos dados disponíveis mostram que 12% dos brancos maiores de 7 anos eram analfabetos, mas os negros eram 30% e os pardos 29%. Por outro lado, o rendimento anual médio em cruzeiros de pessoas de mais de 10 anos era de 32.212 para os brancos, de 13.295 para os pretos e de 15.308 para os pardos. Anuário Estatístico do Brasil, IBGE, 1993. Lamentavelmente, as informações quanto à cor para 1990 são muito mais escassas que para 1950. Assim, o alargamento das bases da sociedade, auspiciado pela industrialização, ameaça não romper com a superconcentração da riqueza, do poder e do prestígio monopolizado pelo branco, em virtude da atuação de pautas diferenciadoras só explicáveis historicamente, tais como a emergência recente do negro da condição escrava à de trabalhador livre, uma efetiva condição de inferioridade produzida pelo tratamento opressivo que o negro suportou por séculos sem nenhuma satisfação compensatória. A manutenção de critérios racialmente discriminatórios que, obstaculizando sua ascensão à simples condição de gente comum, igual a todos os demais, tornou mais difícil para ele obter educação e incorporar-se na força de trabalho dos setores modernizados. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir, na prática, seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Florestan Fernandes assinala que, enquanto não alcançarmos esse objetivo, não teremos uma democracia racial e tampouco uma democracia. Por um paradoxo da história, o negro converteu-se em nossa era na pedra de toque da nossa capacidade de forjar nos trópicos esse suporte da civilização moderna. 1964, 738. Apesar da associação da pobreza com a negritude, as diferenças profundas que separam e opõem os brasileiros em estratos flagrantemente contrastantes são de natureza social. São elas que distinguem os círculos privilegiados e camadas abonadas, que conseguiram, numa economia geral de penúria, alcançar padrões razoáveis de consumo, da enorme massa explorada no trabalho ou até dele excluída por viver à margem do processo produtivo e, em consequência, da vida cultural, social e política da nação. A redução dessas diferenças constitui o mais antigo dos desafios
que retam a sociedade brasileira a promover uma reordenação social que enseja a integração de todo o povo no sistema produtivo e, por essa via, nas diversas esferas da vida social e cultural do país. Assim, os brasileiros de mais nítida fisionomia racial negra, apesar de concentrados nos estratos mais pobres, não atuam social e politicamente motivados pelas diferenças raciais, mas pela conscientização do caráter histórico e social, portanto incidental e superável, dos fatores que obstaculizam sua ascensão. Não é como negros que eles operam no quadro social, mas como integrantes das camadas pobres, mobilizáveis todas por iguais aspirações de progresso econômico e social. O fato de ser negro ou mulato, entretanto, custa também um preço adicional, porque à crueza do trato desigualitário que suportam todos os pobres se acrescentam formas sutis ou desabridas de hostilidade. É assinalável, porém, que a natureza mesma do preconceito racial prevalente no Brasil, sendo distinta da que se registra em outras sociedades, o faz atuar antes como força integradora do que como mecanismo de segregação. O preconceito de raça, de padrão anglo-saxônico, incidindo indiscriminadamente sobre cada pessoa de cor, qualquer que seja a proporção de sangue negro que detenha, conduz necessariamente ao apartamento, à segregação e à violência pela hostilidade a qualquer forma de convívio. O preconceito de cor dos brasileiros, incidindo diferencialmente segundo o matiz da pele, tendendo a identificar como branco ou mulato claro, conduz antes a uma expectativa de miscigenação. Expectativa, na verdade, discriminatória, porquanto aspirante a que os negros clareiem, em lugar de aceitá-los tal qual são, mas impulsora da integração. Nogueira, 1955. Acresce ainda que, conforme assinalamos repetidamente, mais do que preconceitos de raça ou de cor, têm os brasileiros arraigado o preconceito de classe, as enormes distâncias sociais que medeiam entre pobres e remediados, não apenas em função de suas posses, mas também pelo seu grau de integração no estilo de vida dos grupos privilegiados, como analfabetos ou letrados, como detentores de um saber vulgar transmitido oralmente ou de um saber moderno, como herdeiros da tradição folclórica ou do patrimônio cultural erudito, como descendentes de famílias bem situadas ou de origem humilde, opõem pobres e ricos muito mais do que negros e brancos. Assim é que mais facilmente se admite o casamento e o convívio com negros que assentem socialmente e assumem as posturas, os maneirismos e os hábitos da classe dominante do que com o pobre rude e grosseiro, seja ele negro, branco ou mulato, por sua efetiva discrepância social e sua evidente marginalidade cultural. Brancos e negros vivendo juntos essas mesmas condições tendem a lutar juntos também pela supressão da pobreza, entrelaçando-se e se mesclando como um caudal socialmente uniforme que, forçando conjuntamente sua ascensão a melhores condições de vida, forçam ao mesmo tempo a reordenação social. Gilberto Freire, 1954, se enlanguece descrevendo a atração que exercia a mulher morena sobre o português, inspirado nas lendas da Moira Encantada e até nas reminiscências de uma admiração lusitana à superioridade cultural e técnica dos seus antigos amos árabes. Essas observações podem até ser verdadeiras e são, seguramente, atrativas como bizarrices. Ocorre, porém, que são totalmente desnecessárias para explicar um intercurso sexual que sempre se deu no mundo inteiro, onde quer que o europeu deparasse com gente de cor, em ausência de mulheres brancas.
Assim foi mesmo na África do Sul, entre ingleses ou holandeses e mulheres hotentotes, por exemplo, cujos traços físicos discrepantes explicariam certa reserva. Ainda assim, eles se mesclaram por longo tempo, gerando uma vasta camada mestiça que continuou até que a população branca se homogeneizasse pela composição equilibrada de homens e mulheres, criando um ambiente cultural e moral capaz de operar como barreira ao intercurso. Assinala-se também que as relações entre brancos e escravas negras registram-se em todas as áreas e não apenas nas de colonização portuguesa. Aí estão, para comprová-lo, os mestiços norte-americanos, por exemplo, mais numerosos hoje do que os negros mesmos, gerados evidentemente pelo intercurso sexual do puritanismo protestante e apesar da ausência das lendas sobre moiras encantadas. O que os fatos parecem indicar é a existência de graus de permeabilidade da barreira racial em lugar da oposição de um padrão de abstinência completa e um outro de intercurso generalizado. Onde quer que povos racialmente diferentes entraram em contato, gerou-se uma camada mestiça maior ou menor. O que diferencia as condições de conjunção interracial no Brasil das outras áreas é o desenvolvimento de expectativas reciprocamente ajustadas, mais incentivadoras que condenatórias do intercurso. O nascimento de um filho mulato nas condições brasileiras não é nenhuma traição à matriz negra ou à branca, chegando mesmo a ser motivo de especial satisfação. Essa ideologia integracionista, encorajadora do caldeamento, é provavelmente o valor mais positivo da conjunção interracial brasileira. Não conduzirá, por certo, a uma branquização de todos os negros brasileiros na linha das aspirações populares, afinal racistas, porque esperam que os negros clareiem, que os alemães o amorenem, que os japoneses generalizem seus olhos amendoados, mas tem o valor de reprimir antes a segregação que o caldeamento. É de se supor que por esse caminho a população brasileira se homogeneizará cada vez mais, fazendo com que, no futuro, se torne ainda mais coparticipado por todos um patrimônio genético multirracial comum. Ninguém estranha no Brasil os matizes de cor dos filhos dos mesmos pais, que vão frequentemente do moreno amulatado em um deles ao branco mais claro no outro, ou combinam cabelos lisos e negros de índios, ou duros e encaracolados de negro, ou sedosos de branco, de todos os modos possíveis, com diferentes aberturas de olhos, formas de boca, conformações nasais ou proporções das mãos e pés. Na verdade, cada família brasileira de antiga extração retrata no fenótipo de seus membros características isoladas de ancestrais mais próximos ou mais remotos dos três grandes troncos formadores, conduzindo em seu patrimônio genético todas essas matrizes. Os brasileiros se tornam capazes de gerar filhos tão variados como variadas são as faces do homem. O que caracteriza o português de ontem e o brasileiro de classe dominante de hoje é a duplicidade de seus padrões de relação sexual. Para as relações dentro de seu círculo social e outro oposto para com a gente de camadas mais pobres. Nesse caso, se particulariza pela desenvoltura no estabelecimento de relações sexuais do homem com a mulher de condição social inferior, movida pelo puro interesse sexual, geralmente despido de qualquer vínculo romântico. Sem corte prévia, o homem de condição social superior tenta relações com a negra, a índia, a mulata cativante, sempre que se apresenta uma ocasião propícia. O apego
O amor de caráter lírico entre pessoas de nível social dispar é fato raro, excepcional. As relações sexuais, nessas circunstâncias desigualitárias, nem mesmo geram intimidade, permanecendo a mulher servil ou dependente, tão igualmente respeitosa antes como depois das relações, dada sua posição social assimétrica em relação ao homem, onde e quando permanece na condição de dependência servil, tende a aceitar o homem que lhe impõe para gerar mais escravos ou o branco que dela se queira servir. Uma vez livre, já pode aspirar a relações mais igualitárias. Nas condições prevalentes de pobreza, porém, essas se conformam como relações ocasionais ou amaziamentos temporários. Nessas circunstâncias, a família se estrutura centrada na mulher, que gera filhos de diferentes homens, a cujo cuidado se desvela, frequentemente desajustada pelos diversos pais. Somente quando ascende da pobreza a certa suficiência econômica é que a mulher alcança condições mínimas para aspirar a uma vida sentimental autônoma, para impor dignidade às relações sexuais, conduzindo-as à forma de um jogo coparticipado e, finalmente, à oportunidade de estruturar uma vida familiar estável, revestida dos símbolos religiosos e legais do reconhecimento social. O novo padrão de relações prevalece já para a parcela da população negra, branca ou mestiça, integrada na matriz moderna da sociedade nacional, mas conforma um ideal ainda longínquo para os enormes contingentes de brasileiros socialmente marginalizados. Sem dúvida, nos últimos anos, graças à modernização e à difusão de novas atitudes, inspiradas sobretudo no revivalismo do negro norte-americano, se observa uma veemente afirmação de negros e mulatos, afinal orgulhosos de si mesmos e, às vezes, até compensatoriamente racistas em sua negritude. A transformação dos padrões de relações interraciais parece tender não a uma simples generalização a todos os valores que presidem as relações entre a gente das classes dominantes, mas a abrandar a rigidez de expectativas destas quanto à virgindade e a limitar a desenvoltura masculina para o intercurso sexual livre e irresponsável com mulheres de posição social inferior. Nessas novas condições, a mulher de cor, que sempre foi parceira desejada e até especialmente apreciada para relações eventuais, passará a competir com todas as outras para conformar relações estáveis e igualitárias. Assim, se poderá superar um dia a estrutura prevalente da família brasileira, que sempre foi matricêntrica. Para isso, será indispensável que se supere antes a condição de marginalidade socioeconômica da maioria da população, que é o fundamento da paternidade irresponsável. É provável que, então, se atenuem os ideais de branquização do negro como forma de preconceito, mas que prossiga a tendência às relações interraciais, que continuariam a representar um importante papel no processo integrativo. Bem pode ocorrer, entretanto, que surjam novas e maiores tensões propensas a desacelerar o caldeamento pela resistência em todos os níveis sociais à ascensão maciça do contingente mais negro em competição com o menos negro e pela nova atitude mais exigente da mulher de cor no estabelecimento de relações. A massa de brasileiros mulatos é, porém, tão grande e tão amplamente distribuída pelos estratos das classes média e baixa que já será capaz, certamente, de presidir o processo, operando como geratriz de novos contingentes mais morenos que brancos, mantendo e fomentando a tendência caldeadora. Seu papel é tanto mais importante porque os grupos privilegiados
predominantemente brancoides, ou tendentes a identificar sua cor cobriça por uma ancestralidade antes indígena do que negra, afetados pela ideologia segregacionista, já exibem posturas intolerantes caracteristicamente racistas. Entretanto, o vigor da ideologia assimilacionista, assentada na cultura vulgar e também ensinada nas escolas, e das atitudes que começam a generalizar-se entre todos os brasileiros de orgulho por sua origem multirracial e dos negros por sua própria ancestralidade, permitirão provavelmente enfrentar com êxito as tensões sociais decorrentes de uma ascensão do negro que lhe augure uma participação igualitária na sociedade nacional. É preciso que assim seja, porque somente assim se há de superar um dos conflitos mais dramáticos que desgarra a solidariedade dos brasileiros. Imigrantes. O contingente imigratório europeu integrado na população brasileira é avaliado em 5 milhões de pessoas, 4/5 partes das quais entraram no país no último século. Sobre o papel da imigração no Brasil, ver Ávila, 1956, Carneiro, 1950, Martins, 1955, Cortes, 1954, Saito, 1961, Weibel, 1944, Williams, 1946, Laetano, 1952, Diegues Júnior, 1964, Iane, 1966. É composto principalmente por 1,7 milhão de imigrantes portugueses que se vieram juntar aos povoadores dos primeiros séculos, tornados dominantes pela multiplicação operada através do caldeamento com índios e negros. Seguem-se os italianos, com 1,6 milhão, os espanhóis, com 700 mil, os alemães, com mais de 250 mil, os japoneses, com cerca de 230 mil, e outros contingentes menores, principalmente eslavos, introduzidos no Brasil, sobretudo, entre 1886 e 1930. Os diversos censos nacionais registram na população presente porcentagens de estrangeiros e brasileiros naturalizados que sobem de 2,45% em 1890 a 6,16% em 1900, caindo depois sucessivamente de 5,11% em 1920 a 3,91% em 1940, a 2,34% em 1950 e a 0,8% em 1970. Apesar de numericamente pouco ponderável, o papel do imigrante foi muito importante como formador de certos conglomerados regionais nas áreas sulinas em que mais se concentrou, criando paisagens caracteristicamente europeias e populações dominadoramente brancas. Conquanto relevante na constituição racial e cultural dessas áreas, não teve maior relevância na fixação das características da população brasileira e da sua cultura. Quando começou a chegar em maiores contingentes, a população nacional já era tão maciça numericamente e tão definida do ponto de vista étnico que pôde iniciar a absorção cultural e racial do imigrante sem grandes alterações no conjunto. Não ocorre no Brasil, por conseguinte, nada parecido com o que sucedeu nos países rio-plantenses, onde uma etnia original numericamente pequena foi submetida por massas de imigrantes que, representando 4/5 do total, imprimiram uma fisionomia nova, caracteristicamente europeia, à sociedade e à cultura nacional, transfigurando-os de povos novos em povos transplantados. O Brasil nasce e cresce como povo novo,
afirmando cada vez mais essa característica em sua configuração histórico-cultural. O assinalável no caso brasileiro é, por um lado, a desigualdade social, expressa racialmente na estratificação pela posição inferiorizada do negro e do mulato. E, por outro lado, a homogeneidade cultural básica, que transcende tanto as singularidades ecológicas regionais, bem como as marcas decorrentes da variedade de matrizes raciais, como as diferenças oriundas da proveniência cultural dos distintos contingentes. Apesar da desproporção das contribuições, negra em certas áreas, indígena, alemã ou japonesa em outras, nenhuma delas se autodefiniu como centro de lealdades étnicas extranacionais. O conjunto plasmado com tantas contribuições é essencialmente uno enquanto etnia nacional, não deixando lugar a que tensões eventuais se organizem em torno de unidades regionais, raciais ou culturais opostas. Uma mesma cultura a todos engloba e uma vigorosa autodefinição nacional, cada vez mais brasileira, a todos anima. Esse brasileirismo é hoje tão arraigado que resulta em xenofobia por um lado e, por outro lado, em vanglória nacionalista. Os brasileiros todos torcem nas Copas do Mundo com um sentimento tão profundo como se tratasse de guerra de nosso povo contra todos os outros povos do mundo. As vitórias são festejadas em cada família e as derrotas sofridas como vergonhas pessoais. Pude sentir no exílio como é difícil para um brasileiro viver fora do Brasil. Nosso país tem tanta seiva de singularidade que torna extremamente difícil aceitar e desfrutar do convívio com outros povos. O prefeito de Natal morreu em Montevidéu de pura tristeza. Nunca quis aprender espanhol, nem o suficiente para comprar uma caixa de fósforos. Alguns se suicidaram e todos sofreram demais. Basta ver uma reunião de brasileiros do 500 mil que estamos exportando como trabalhadores para sentir o fanatismo com que se apegam à sua identidade de brasileiros e o rechaço a qualquer ideia de deixar-se ficar lá fora.